Vender nada mais é do que uma sequência de pequenos compromissos. Vender, né, é como se fosse casar. Ninguém casa de primeira, ou pelo menos não deveria. E se alguém faz isso, né, é que a galera fala, é receita de no final já ter separação, dar algum problema no final, né? Porque a venda é uma relação humana como qualquer outra, né? Você compra sempre de alguma pessoa, mesmo que seja online, mesmo que você esteja comprando ali no e-commerce e tal. O CNPJ é alguém. E os textos, a intenção que está por trás daquele site foi feita por alguém. E principalmente nas vendas B2B, ou então quando você vai fazer uma venda comercial mais cara, né? No caso de vender serviço, vender um SaaS, um SaaS, que é o que eu estou falando aqui, você vai precisar conversar com uma pessoa olho no olho, assim, no um a um mesmo. Não tem como, tete a tete, uma hora ou outra vai ser necessário, porque se você não faz isso e deixar o cliente comprar ali magicamente de você, ele decidir comprar de você um serviço, um SaaS ou até mesmo um SaaS, um software, é muito difícil. A gente tem essa imaginação que o SaaS eu vou programar uma vez, vou deixar lá e as pessoas vão usar, vão comprar e eu vou ganhar dinheiro sem fazer nada. Mas não é assim, né? Dá trabalho pra caramba, você tem que estar sempre atualizando, sempre vendendo, tirando dúvidas. E o trabalho mais caro em qualquer aplicação ou qualquer empresa de tecnologia também é um trabalho pessoal, é folha de pagamento, que é mais caro em qualquer cenário, né? E eles investem muito, muito, muito mesmo em atendimento ao cliente, suporte ao cliente. Então, se você tem uma empresa de SaaS ou você está querendo montar uma empresa de SaaS, você tem que investir o seu tempo, o seu dinheiro no comercial, na parte de vendas. Eu já fiz um vídeo explicando como vende, né? E já falei um pouquinho mais sobre como eu vendi os meus primeiros 5 clientes. Tá aqui se você quiser ver. Só que nesse vídeo eu vou mais a fundo. Eu vou mais no detalhe do processo e eu vou te explicar passo a passo tudo que você tem que fazer para conseguir montar uma operação que vai vender o seu primeiro cliente, vai vender 2, 3, 4 clientes, enfim. E como você vai organizar esse processo comercial dentro da sua empresa, que para mim é o mais importante, né? Porque você vender um ou outro no freestyle de qualquer jeito até dá certo. Às vezes a pessoa consegue sem processo nenhum, sem organização nenhuma, fazer uma venda. Mas não é o que vai manter a sua empresa rodando e que vai trazer previsibilidade, que vai te trazer segurança de que você vai conseguir vender, né, em sequência, né, sempre, todo dia, toda semana, sei lá, e que você também vai conseguir treinar uma outra pessoa para vender no seu lugar, porque você não quer fazer isso para sempre, pelo menos eu não quero fazer isso para sempre na minha empresa. E eu sei que eu preciso organizar e criar processos para que isso aconteça e que a gente consiga vender, né, do jeito que a gente quer, né, ganhando dinheiro que a gente imagina. Sem mais delongas, vou trazer vocês aqui para o meu papelzinho mais uma vez, que no meu papelzinho eu organizei aqui já 6 passos da venda perfeita. Toda venda ela vai passar por esses 6 passos. E a gente divide no meio ali 2 chapéus, que seriam realmente 2 intenções, 2 formatos diferentes ali de lidar com aquele cliente e que você pode fazer as duas coisas, mas é importante que você divida o seu tempo e divida o seu espírito ali, né, os seus chapéus, para que você não leve vícios de um para o outro. Ou se você vai ter alguém te ajudando, vai contratar alguém para sua equipe para fazer isso na sua empresa e vai treinar pessoas, né? É importante que você veja que são cargos diferentes, requer habilidades diferentes para lidar em cada uma dessas etapas, seja SDR ou seja o closer, beleza? Então, esses 6 passos seriam um funil padrão, né? Então, se eu fosse desenhar um funil no Trello, CRM, num Notion da vida, ou então até mesmo no RD Station, qualquer ferramenta dessas, eu faria desse jeito aqui, tá? Porque basicamente isso daqui é um funil, né? A gente pode falar que aqui é uma boca mais larga, né? E aqui ele vai achatando, é o funil desenhado de lado aqui. Vamos supor, né? No meu backlog eu vou ligar aqui para 100 pessoas. Normalmente dessas 100 pessoas eu não vou conseguir conversar com todo mundo. Dessas 100 pessoas, sei lá, se eu tiver uma taxa de conversão aqui boa de 70%, né? Para a conta ficar fácil, eu vou ter aqui 70 contatos. 70 pessoas que me responderam, que conversaram comigo. Se ela não respondeu a minha mensagem, se eu não conseguir conversar com ela, se eu não conseguir de forma nenhuma ter uma resposta dessa pessoa ali, uma vez que eu interagi com ela no backlog, ela ficou me ignorando, deu ghosting, né? Eu não vou passar ela para frente. Então eu estou falando aqui que 30% se perde, que seria talvez um número alto. De agendamento, né, eu tenho uma taxa de conversão menor ainda. Aqui eu vou ter uma taxa de 50%, né? Então vamos supor que desse agendamento, dos 70, né, só passaram 35. Né? Então 35 agendaram
uma reunião. Nessa reunião, a gente teve uma taxa de no-show, a gente perdeu ali 15%, ou seja, 85% das pessoas que fizeram agendamento compareceram à reunião. Fazendo uma conta de cabeça aqui, isso vai dar mais ou menos ali umas 30 reuniões, uma reunião por dia. Nessas 30 reuniões, eu consegui apresentar 28 propostas. Se eu tiver uma taxa aqui também de, 90 e poucos por cento, né, 90% ou mais. E dessas propostas, 28 propostas, né, eu consegui vender 10 ou 15 clientes. Eu tive aqui 50% de aproveitamento. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que no funil, a gente começa com um número grande do lado esquerdo, então aqui do lado esquerdo no SDR sempre vai ser muito volumoso e vai diminuindo até o final, até o closer ter um número menor. De 100 leads que eu trabalhei aqui, né, no total eu tive uma conversão global aqui de 15%, então eu vendi para 15% desses contatos que vieram no meu backlog. Para um funil global, isso aqui é uma taxa de conversão alta, né? Eu estou trazendo aqui alguns exemplos, aqui uma matemática de padaria, nem parei aqui para fazer uma conta mesmo, só para mostrar para vocês que é assim que funciona. É natural que a gente vá perdendo pessoas ao longo do processo. Então, se você quer vender, né, primeira coisa que você tem que se acostumar é que você vai perder muita gente, 90% das pessoas. Vai se fazer parte do seu cotidiano. Vai ter muita gente que não te atende, que te dá ghosting, que te ignora. E eu até indico você seguir às vezes alguns perfis no Instagram. Eu tava vendo aí um perfil de um maluco hoje engraçado que fica ligando cold call pros outros. E que ele traz algumas ideias justamente de... esse não que a pessoa tá falando não é pra você, né? Ele tá falando não pra ela mesma. Às vezes a pessoa tá num dia merda, enfim. E lidar com vendas é lidar com gente. E você vai ver que isso vai acontecer também no seu dia a dia. Eu já liguei pra pessoas que estavam num dia realmente horrível, né? Sei lá, uma pessoa próxima faleceu, já falei com um cliente que teve um diagnóstico horrível, né? E as pessoas às vezes estão na merda e tudo bem, elas não são obrigadas a conversar com você, mas você também não deve levar essa rejeição para dentro do seu coração, senão você não vai durar uma semana em vendas. E aqui, né, quando eu olho para como esse processo caminha, é o que eu falei, vai ter uma diferença muito clara enquanto eu estou lidando com o cliente como um SDR e enquanto eu estou lidando com ele como um closer, mesmo que seja a mesma pessoa fazendo os dois processos, né? Então aqui eu vou ter um processo com muito mais volume, né? Então o SDR lida com mais ligação, eu tenho que ser aqui também mais ágil nessas ligações, preciso falar rápido, eu preciso passar uma mensagem de resultado, identificar o problema dessa pessoa rápido. E o SDR, ele tem que simplesmente aplicar o S e o P do spin, né? Então, ele não tem que focar muito no I e no N do spin selling. Ele vai focar aqui, ó, no S e no P, na situação e no problema. A implicação, a necessidade de compra vai ser trabalhada ainda mais pelo closer. Claro que o closer também tem que trabalhar todo o spin, enfim, mas ele vai focar principalmente na situação e no problema. Porque desse jeito, ele vai conseguir também, né, gerar mais interesse de resolver esse problema por parte do lead. Então a pessoa que está vindo e conversando com o SDR tem que ter aquela situação de despertar uma lanterninha na cabeça, né? Tipo, putz, é isso que vai resolver o meu problema, é isso que eu preciso. Não necessariamente com todas as informações, não vai passar preço, não vai passar como vai fazer isso, mas ele vai focar principalmente no porquê, né? E o porquê está focado principalmente no problema. Então aquilo que eu tinha falado no Golden Circle, nesse vídeo também aqui de vendas que eu falei no começo, você não deve começar já falando o que você vende, mas por que você está ali. E o porquê você está ali, né, é simples, é para ajudar essa pessoa. Você quer ajudar ela a resolver o problema dela. Você quer ajudar aquele lead a conseguir sair do estado A, em que ele tem um problema em uma situação específica, e ir para o estado B, em que ele não quer ter mais esse problema, que ele solucionou esse problema e que muito provavelmente, né, ele vai ter mais dinheiro no bolso ou mais tempo sobrando, qualquer que seja, enfim, a questão que ele quer ali como solução. E esse closer aqui? O que esse closer aqui ele tem que fazer? Né? Com certeza ele vai ter um volume bem menor, então ele tem menos volume, naturalmente. Ele vai estar fazendo uma reunião por dia, 2, 3 reuniões por dia. É uma pessoa que ela vai estar muito mais focada na personalização da sua oferta, né? E ele tem que ser o mais persuasivo possível dentro do spin selling. Então ele não precisa ser ágil, né? Ele tem que ser mais persuasivo.
persuasivo. Persuasivo, do meu ponto de vista aqui, né, é simplesmente uma pessoa que consegue aplicar o spin até o final, né? Então, eu vou conseguir contornar objeções, eu vou conseguir entender para essa pessoa o que vai acontecer se ela não resolver esse problema, quais objetivos ela não vai alcançar. Eu vou fazer perguntas do tipo: poxa, se você não conseguir resolver esse problema aí, você acha que isso vai afetar de alguma forma o seu negócio? E deixar ela responder, deixar ela pensar, deixar ela matutar ali na cabeça dela. E realmente, né, é uma conversa que vai ser mais longa. Aqui a gente vai ter uma reunião, né, mais longa, duradoura, de 30 minutos, por exemplo, e que a gente vai apresentar o nosso método de um jeito que eu não posso deixar essa pessoa escapar. Não tem como eu deixar essa pessoa escapar, né? Não, eu não posso. E é por isso que a gente fala que a gente tem que fazer uma oferta, né, irrecusável, né? Então, a oferta irrecusável. Isso é o mais importante aqui do closer. Se ele conseguir chegar nessa oferta irrecusável aqui, que seria justamente o acréscimo do persuasivo, do spin selling, da reunião longa, ele chegar ao fim, ter uma oferta irrecusável, a gente vai conseguir chegar num processo em que vai ser muito proveitoso e que ele vai conseguir ter taxas de conversões perto dessa aqui, né? Uma taxa de conversão de 50% ali, né, que eu trago de reunião para venda, é uma taxa totalmente possível dentro dos aspectos de closer, se o SDR estiver fazendo a qualificação dele bem feito e também se o closer estiver conseguindo fazer essa oferta irrecusável. Isso tudo aqui é um ponto de vista geral. Eu vou trazer aqui para vocês agora especificamente na operação. O que eu tenho que fazer? Qual que é o operacional de cada um desses personagens? Então vamos puxar de novo aqui para o SDR. Quem que é esse backlog? Quem que são esses leads que ele tanto liga aqui? De onde esses leads vêm? Então esse lead ele pode vir do outbound. Então esse SDR vai ter que fazer uma prospecção, ele vai ter que buscar no Google, buscar no LinkedIn, buscar no Instagram, né, possíveis leads para ligar. Ele pode vir do inbound. Ou seja, eu posso ter marketing tanto orgânico quanto pago, né, que vai trazer possíveis leads, vai trazer pessoas interessadas ali, né? Ou esses leads podem vir do inbound, né, que é um marketing, enfim, uma pessoa que levantou a mão e está interessada ali em algum produto, algum serviço específico daquela empresa. Então, uma coisa que vai ditar muito a produtividade desse SDR daqui é a qualidade dos leads. Então, naturalmente, se a gente não tem qualidade desses leads, a gente vai ter uma menor taxa de conversão. Agora, se eu tenho uma qualidade desses leads, se eles são bons, eu vou ter uma maior taxa de conversão. É natural isso. Se eu tenho um anúncio, uma campanha que tem uma boa oferta, que conversa com o meu público, que chama para o meu produto e a pessoa que vem do marketing está interessada, a chance dele me responder, dele conversar comigo e avançar é muito maior. Se eu tenho uma qualidade menor desses leads, ou seja, se eu estou trazendo uma galera nada a ver, vem uns leads perdidos, uma criança, uma senhora procurando coisas que não é o que eu estou oferecendo, eu vou ter uma menor taxa de conversão naturalmente. Então aqui já é o primeiro alerta, né? Que o SDR, ele, na hora de trabalhar esses leads, ele precisa entender, né, essa taxa de conversão. E ele vai fazer o que com esses leads? Ele vai fazer uma cadência. O que é uma cadência, Matheus? Cadência é uma sequência de contatos. Então, eu vou até escrever aqui, ó, sequência de contatos. Então vamos supor, né? Eu vou fazer uma cadência aqui de 2 dias, 3 dias, 4 dias. A forma que eu organizar os contatos que eu vou tentar fazer com aquela pessoa durante a semana, né, é uma cadência. Então vamos supor, né? Eu tenho uma cadência aqui de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então eu vou fazer durante os dias da semana, por exemplo, uma ligação, um WhatsApp, uma ligação, um WhatsApp, uma ligação, um WhatsApp, aqui eu vou fazer só um WhatsApp e aqui uma ligação e um WhatsApp, por exemplo. Eu tenho uma cadência aqui de 5 dias e que eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atividades. Eu posso organizar isso do jeito que eu quiser. Eu posso fazer uma cadência de 2, 3, 4, 5 dias. Isso vai depender muito do seu produto, do seu público. Eu recomendo muito você ir testando de pequenos números para maiores números, né? Então, primeiro faz uma cadência só de 2 dias, depois faz de 3, depois faz de 4. Ou então, não, nos 2 dias já estou convertendo, já estou tendo resposta. Perfeito. Não precisa aumentar essa cadência. Agora, se você aumenta a cadência e começa a ter cliente reclamando, falando, para de me ligar, para de mandar mensagem, para de mexer o saco, às vezes é melhor você reduzir essa cadência.
Então você vai ter que ter esse feeling, né, essa sensação do que é melhor fazer, né, qual que é o caminho a ser feito aí, dependendo do momento ideal de cadência. E a cadência é muito importante porque você vai ter naturalmente ali uma lista de atividades, né? A ligação da segunda-feira vai ser a primeira, o WhatsApp ali vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, até o último. Chegou no último, vamos supor, eu vou fazer 4 ligações e eu vou fazer uma cadência eu vou fazer 5 WhatsApp. Ao final disso, depois que eu concluir isso tudo aqui, eu vou tirar as pessoas do funil. Eu vou simplesmente marcar a pessoa, né? Eu vou marcar o lead, marcar como perda. Eu vou dar loss nesse cliente. Eu vou tirar ele do meu funil, eu não vou falar mais com ele. Porque se eu ficar insistindo, perdendo tempo, eu não vou dar chance de eu falar com outras pessoas que estão entrando no meu funil e tá aqui fazendo esse funil girar. Então, seu funil tem que estar sempre girando, entrando e saindo, entrando e saindo. Se todo dia você estiver tirando pessoas e entrando clientes novos, aí sim você está fazendo o que você deve fazer, do jeito correto. Esse SDR aqui, né, ele vai ligar, fazer essa cadência com um único objetivo. O que ele precisa fazer aqui é agendar a reunião. Então, se ele conseguir agendar a reunião, perfeito. A gente já conseguiu metade aqui do nosso processo de vendas. E como eu falei, né? Um processo de vendas é uma sequência de pequenos compromissos. Então, a pessoa que, na hora que saiu de lead, conversou com você durante a cadência, é um primeiro compromisso. Ele está conversando com você. A pessoa conversou com você e agendou uma reunião, é um segundo compromisso. Ela está propondo escutar mais e conhecer um pouquinho mais do seu método, do seu trabalho, de como você atua. E aí a gente vem para a parte do closer, certo? Então, o que o closer vai fazer? Qual que é o trabalho desse closer? Qual que é o seu trabalho como closer quando você chegar nessa etapa? Beleza, o closer ele vai fazer uma reunião já com um lead mais qualificado. Então aqui a gente vai sair já de uma reunião agendada. A pessoa que entrar na reunião, primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa é retomar o spin selling. Então, se você tiver feito o spin como SDR, ou se tiver outra pessoa tiver feito o spin como SDR, né, você tem que saber exatamente o que foi conversado, quais os pontos principais, qual problema ela quer resolver. Porque essa é a hora da gente retomar. E refazer essas perguntas de spin, às vezes, vai economizar um tempo lá na frente, da gente não ter que voltar depois. Se a gente for fazer a proposta, o cliente não tiver ainda no momento certo, a gente vai ter que voltar na situação, voltar no problema. Então, por isso que a primeira coisa que o closer tem que fazer é retomar esse spin selling. Na hora que ele retomou o spin selling, está entendendo um pouquinho mais do problema, né? O cliente verbalizou novamente esse problema, a gente vai ter as alternativas de fazer justamente as perguntas de implicação e aprofundar mais por que aquele problema é importante. Então, o cliente está com a corda no pescoço, isso pode até evitar, às vezes, um BO para você. Se entrar um cliente que está ferrado, é vida ou morte, às vezes não é o melhor tipo de cliente para você atender, né? Mas esse cliente ele tem espaço, fôlego, para investir 1, 2, 3 meses, caso as coisas não caminhem tão bem? Ou esse cliente ele precisa desse resultado justamente para pagar o investimento que ele fez? Se ele não tivesse resultado, ele vai, sei lá, fechar a clínica. Ou não, esse cliente precisa desse resultado para testar uma tese de mercado dele. Então, o closer, ele vai pegar esse cliente na etapa de reunião agendada. Ele já está um pouquinho mais avançado e a gente vai ter tempo para conversar com ele, não precisa ter pressa. E o primeiro passo, a primeira coisa que o closer tem que fazer, né, o primeiro ponto aqui é retomar o spin selling. Ao retomar esse spin selling, quando o closer volta a falar sobre o problema, sobre a situação que aquele lead se encontra, a gente consegue fazer essa conexão e o lead tem uma transição mais suave. Então, se for você mesmo, SDR, que perguntou para ele todas essas questões, fez o spin inicial, né, trocou ideia inicialmente ali com esse lead nos primeiros contatos, vai ser mais fácil para você. Então isso é uma parte boa de você fazer tanto o SDR quanto o closer, porque aí você vai ter já dentro da sua própria cabeça as informações necessárias para fazer essa reunião. Agora, se tem uma outra pessoa na sua equipe fazendo o SDR e você está fazendo o closer, são duas pessoas diferentes, aí ferrou, tá? Aí você vai precisar ter um processo de repasse de informações. Ou gravar reunião e fazer transcrição automática, que eu já mostrei aqui nesse vídeo também como que eu faço. Ou seria bom também esse SDR de alguma forma ter ali um espaço no Discord, no Slack, em algum lugar para digitar um resumo dos problemas da situação.
ou dentro do CRM, que é o ideal, né? Você colocar essas informações todas ali dentro do CRM do que foi conversado, como que esse lead interagiu com a gente, né? Enfim, uma vez que esse closer retoma o spin, ele abre a porta, abre a possibilidade também de aprofundar mais nas perguntas de implicação. Agora, a gente não vai fazer que nem o SDR que vai parar ali nas perguntas de problema e vai botar esse problema ali para trabalhar e sugerir a reunião. Não. Agora a gente vai tentar entender realmente, pô, e se você não resolver esse problema, o que que acontece? Isso que é a implicação do spin. Eu posso fazer um vídeo só falando sobre spin selling, porque realmente eu acho que isso é o mais importante na parte de vendas, né? Mas é realmente essa implicação, você entender os reais objetivos, ou então onde aquele lead quer chegar. Ou, por exemplo, cara, se você não alcançar essa meta que você quer, se você não aumentar 20, 30 mil de faturamento que nem você está me dizendo, o que vai acontecer? Você vai fechar a empresa, você está devendo, você tem alguma conta para pagar, né? Essas informações são muito importantes também para a gente que está entrando ali nesse negócio. Porque se o cara tá com a corda no pescoço, né? Enfim, ele tá dependendo só de você para não fechar a empresa, não falir. Às vezes você vai ser só o carrasco dele. E você tem que decidir se você quer ter essa posição ou não, né? Isso fica a seu critério, o tipo de cliente que você quer trabalhar, tá? Então é muito importante. Closer faz sim spin selling, tá? Closer não entra só para fazer apresentação nem nada. Antes de abrir o PDF, antes de qualquer coisa, você precisa retomar esse spin. Se possível aqui depois, né, você vai fazer provas sociais. O que eu gosto de fazer aqui dentro, né, é sempre mostrar gráficos, mostrar relatório, mostrar resultado mesmo de clientes. Às vezes até abrir ali um áudio, mostrar um print, uma foto de um cliente elogiando o trabalho, falando, olha, gostei muito do resultado, mostrando, nossa, eu faturei tantos mil por causa de vocês, através do traqueamento, esse foi o retorno. Então, depois de eu retomar o spin, eu já entro nisso. Porque eu já vou ter gerado essa questão do, olha, o problema é grave, o problema é importante, o problema precisa ser resolvido, e eu já trago uma prova social, que é uma puta autoridade, né? E já conecta com a pessoa aquela solução também. Então eu consigo mostrar para ela que, olha, fica tranquila, eu sei que você tem esse problema, mas a gente vai resolver. Calma, presta atenção nessa apresentação, presta atenção no que eu tô aqui para te mostrar, né, que a gente vai resolver. E aí depois que eu fizer nessa parte, aí sim eu entro na apresentação comercial. Eu já fiz um vídeo mostrando essa minha apresentação comercial, eu já fiz, né, uma análise bem detalhada dela. Clica aqui para você ver e acompanhar um pouquinho mais. Tá dentro desse vídeo, mais pro meio e pro fim, tá? Não tá no comecinho, esse vídeo também é bem detalhado. E eu indico que você monte justamente uma apresentação em PDF para te ajudar a se guiar durante esse processo de apresentação do closer. É difícil você fazer uma apresentação comercial que se conecta com o cliente já de primeira. Você vai ter que fazer uma, duas, três, vai ter que ir refazendo. Às vezes no banho ali você vai ter uma ideia, aí você vem, coloca, testa, né? É uma coisa que você vai trabalhando e vai, enfim, fazendo ao longo do tempo a sua própria versão. Mas eu tenho ali uma versão que você pode copiar, pode seguir, né? Usa como orientação ali para você montar a sua proposta, a sua apresentação comercial própria. Então fechou. Você fez a apresentação comercial, né? Você conseguiu colocar todos os gatilhos que a gente colocou, que a gente comentou. É bem provável que você vai conseguir fechar. Mas se você não fechar ainda, tem algumas coisas, né, alguns segredinhos aqui que podem tentar no futuro recuperar esse cliente ou tentar converter uma pessoa que talvez não converteria. Que a gente sempre coloca aqui como presentinhos ou ofertas únicas que você vai oferecer justamente dentro da reunião. Então, por exemplo, dentro da Fly eu tenho um sisteminha que cria site automático. Então, se o cliente não tem um site, se isso é um ponto que a gente abordou durante a reunião, uma das demandas que ele quer resolver, né, um dos problemas que ele quer resolver, eu ofereço gratuitamente a criação desse site. É um presentinho, é uma forma, né, da gente conseguir aqui mostrar serviço, né? Então eu quero fazer com que aquele cliente, né, veja que eu, trabalho bem, eu tô aqui para resolver seu problema, cara, confia em mim, bora junto, né? E eu vou, inclusive de graça, fazer um site para você, fazer algo aqui para que você conheça um pouquinho mais do meu trabalho, gerar um primeiro vínculo. Por quê? É mais aquela história do pequeno compromisso. Se eu já fiz a reunião, já vi toda a apresentação, que é mais um compromisso, e eu vou lá e crio o site com ele, é mais um compromisso, eu estou mais perto da venda, né? Então, às vezes a pessoa não vai fechar ali na apresentação na hora, mas você tem a possibilidade de no futuro conquistar esse cliente também.
é importante você no final da apresentação tentar trazer alguma coisinha assim que vai gerar mais um pequeno vínculo que no futuro vai ser desculpa para você vir conversar com ele de novo de follow-up. Olha, lembra aquele site que a gente fez? Tá pronto, olha aqui, o que você achou, gostou, vamos evoluir. Enfim, você vai ter desculpas, né, argumentos para conseguir evoluir também aquela venda. E nas partes de ofertas únicas é o que a galera faz muito normalmente também em vendas mais de ticket alto. Então essa galera da venda de pressão também gosta de fazer muito, né, que é aquela questão, né, você vai dar uma alta porcentagem de desconto que ela só vai valer uma única vez, como o próprio nome já diz. Eu vou fazer um desconto absurdo, né, que vai ser obsceno, e que eu vou falar, olha, se você fechar comigo hoje, você tem esse desconto. Mas se a gente fechar essa reunião, se você sair fora, se você precisar falar com qualquer outra pessoa, etc., você não tem mais direito a esse desconto. É uma técnica de vendas que muitos vendedores de curso aí vendem. Eu já comprei cursos que tinha essa técnica de vendas ali sendo trabalhada, enfim, mas eu não indico, eu já testei, eu acho que gera mais atrito, não me sinto confortável ficando fazendo isso sempre. Às vezes eu vejo que a pessoa está tentando me enrolar, mas ela quer mesmo, e tem ali realmente um ponto financeiro que pega, então eu acabo fazendo essa oferta às vezes para algumas pessoas mais pontuais, e eu também não trabalho com porcentagens tão altas aqui, o máximo de desconto que a gente dá é de 15%, né? Mas vai variar, claro, do seu modelo de negócio, da sua técnica comercial, o que fizer sentido ali para o seu cliente, beleza? Isso daqui, que nem eu falei, né, é só um vislumbre desse processo, né, não é um processo completo ainda. Eu queria trazer para vocês justamente mais na prática, ali no passo a passo, como que funcionaria isso. Uma vez que você fosse especializando, vender o primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto, se for conseguindo vender mais, trazer mais leads, você está com muito volume aqui, que não está conseguindo fazer reunião aqui, né? A ideia é que você contrate uma pessoa para fazer o SDR. A ideia é que você substitua a sua função de SDR em algum momento. Tem muita gente fazendo isso automatizado hoje até com IA. Pode ser um caminho. Ou você pode contratar alguém, treinar alguém, contrata um estagiário, enfim, e faz ele fazer para você. Também é um caminho. Mas aqui dentro da Fly, né, eu segui esse caminho de treinar pessoas, até que num ponto ela foi montando um outro funil, e hoje em dia voltou para mim porque eu consegui automatizar uma boa parte dessa aqui com IA, e hoje em dia eu faço só o closer e boa parte do SDR é feito automaticamente por inteligência artificial. Aqui na minha empresa, pelo menos, é desse jeito que está funcionando. E a IA já consegue fazer o S, o P do Spin, o único problema é que ela não liga, né? Então isso é a única coisa que eu estou sentindo falta, porque o ideal é fazer todas essas duas partes ali por ligação. Então a minha inteligência ela só funciona pelo WhatsApp. Quando precisa ligar, né? Quando o cliente não responde a IA, ou então ele não evolui ali através do WhatsApp, aí eu tenho uma outra pessoa, um outro SDR que vai lá ligando. Desse jeito ele consegue fazer muito mais volume de leads, né, que é o que a gente precisa no SDR, que nem a gente conversou, né? Então o SDR precisa de mais volume, mais ágil, né? Então faz total sentido a gente automatizar isso daqui. Automatizar o closer, colocar a inteligência artificial nessa parte, eu acho praticamente impossível. Nunca vi ninguém fazendo isso automatizado mesmo. Existem IAs que ligam, mas mesmo as que ligam são IAs que fazem SDR e não que fazem o closer. Mas uma coisa que eu vejo que pode funcionar e utilizando IA também para o closer seria algumas ferramentas que nem a que eu mostrei também no vídeo de transcrição, que ela consegue já automatizar alguns processos mais repetitivos, mais ficar passando informação, preenchendo dados no CRM, de acordo com a reunião, né? E também ferramentas de suporte. Eu conheço a ferramenta do Persua, que, enfim, é uma ferramenta de um youtuber aqui que ele está construindo, enfim. Tem o Clearly também, que é uma ferramenta gringa que ele copiou, ele mesmo fala que se inspirou para fazer o Persua, que são ferramentas que você conecta um modelo de inteligência artificial, ele vai ficar ouvindo ali o seu desktop, vendo a sua tela, acompanhando o que está acontecendo, e ele mesmo, né, o próprio Persua já passa o que você tem que falar, vai te dando dicas, guias, né, mais ou menos uma colinha ali para você poder fazer sua reunião de closer de forma mais assertiva. Como você pode mexer no prompt, pode configurar do jeito que você preferir, você vai lá, coloca o seu método dentro do prompt e pronto, você vai ter uma IA que vai te auxiliar a fazer essas reuniões de closer. Eu acho que é um caminho. Eu não faço isso ainda, eu não utilizo. Já tentei utilizar o Persua, eu tenho até ele baixado aqui no meu computador, só que eu não consegui, né? Realmente eu acho que para o meu uso comercial de vendas
não funcionou tão bem. Quem sabe no futuro eu testo de novo, eu trago aqui para vocês, né, caso funcione.